Graça e paz, Igreja do Avivamento, amém? Meu nome é Renato, eu sou membro da Igreja Nova Esperança e estou aqui essa noite para dar uma palavra nos seus corações. E eu queria essa noite que você aí onde você estiver na sua casa, você pudesse parar o que está fazendo agora, para receber do Senhor essa palavra que eu vou estar ministrando na sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E você que está aí na sua casa, eu quero te pedir, se você puder compartilhar com seu amigo, com sua vizinha, com seu vizinho, com seus parentes de longe, pelo WhatsApp, mandar link pelo Facebook ou no próprio YouTube, eu tenho certeza que Deus vai alcançar muitas pessoas essa noite. E eu queria que você, depois que você terminar de ver a pregação com calma, de ouvir essa palavra, eu queria que você pudesse inscrever no canal da igreja e pudesse ativar o sininho das notificações. Eu tenho certeza que vai gerar uma palavra de vida na sua vida. E eu tenho certeza que nesse momento de crise, esse momento de coronavírus, Deus vai te visitar. E eu tenho certeza que aquilo que o Senhor vai falar aos seus corações essa noite vai ser tremendo. Amém? Eu queria antes de iniciar a palavra, eu queria estar fazendo uma oração aqui essa noite para poder agradecer a Deus pelo fôlego de vida que Ele está te dando. Eu queria compartilhar com os irmãos que tem muitos conhecidos meus que estão com coronavírus. Inclusive um primo meu estava internado, mas graças a Deus ele saiu do CTI. E eu tenho certeza que o teu parente que está internado ou um conhecido seu que está enfermo, eu tenho certeza que Deus está visitando ele agora. E através do seu poder, Ele vai derramar a bênção na vida deles. E eu tenho certeza que futuramente Ele vai estar aqui para testemunhar o que Deus fez por nós. Amém? Feche seus olhos onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, aonde você puder. Feche seus olhos agora, para nós conversarmos um pouco com Deus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, essa noite, Senhor, que não venha ser o irmão Renato que venha estar falando a palavra, Deus, pregando, mas venha ser o Teu Espírito Santo através de mim, Senhor. Pai querido, que eu venha me esvaziar, Senhor, de forma que eu fique totalmente vazio. E o Senhor venha me encher, Senhor, com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua glória. Pai querido, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nesses minutos que eu vou estar aqui ministrando, em nome de Jesus. Pai querido, alcança as pessoas que estão além dessa câmera, Senhor, que estão nas suas casas agora. Pai querido, envia os Teus anjos agora. Pai querido, que enfermidades venham a ser curada, que panelas vazias venham a estar cheias. Pai querido, a Tua palavra diz, Senhor, que não toscanejará, e eis que não toscanejará e nem dormirá o guarda de Israel. Pai querido, em nome de Jesus, visita a nossa casa, visita a nossa família, toma a nossa vida nas suas mãos, em nome de Jesus, nos abençoe, agora e para sempre, amém e amém. Vamos lá, livro de Daniel, capítulo 2. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 1. Amém? Amém, então eu vou estar lendo. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, encantadores, os caldeus, para que declarasse ao rei que lhes sonhos foram, e eles se apresentaram diante do rei. Versículo 3. Disse-lhes o rei: eu tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Versículo 4. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos uma interpretação. Versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçado e as vossas casas serão feitas monturo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Antes de eu estar entrando propriamente na mensagem que eu vou estar pregando, eu queria que vocês conhecessem um pouco a história sobre Nabucodonosor II. A Bíblia vai dizer lá no livro de 2 Reis sobre duas guerras que tiveram. A primeira guerra é a guerra chamada Batalha do Meguido, e a segunda, a Batalha em Cárquemes. Então Nabucodonosor, ele é filho de Nabopolassar, rei caldeu e fundador da dinastia caldeia.
E Nabucodonosor ele começou a reinar muito jovem. Nabucodonosor, ele era extremamente inteligente e sábio. O historiador Heródoto ele vai dizer que Nabucodonosor ele fez uma ligação entre o rio Tigre e Eufrates para cercar a cidade de Babilônia. E a cidade de Babilônia era uma cidade fortificada. O historiador Heródoto ele vai dizer nos seus manuscritos que Nabucodonosor ele elevou os muros de Babilônia a 110 metros de altura, a 102 metros de altura. E os muros de Babilônia eles tinham 26 metros de largura, a ponto que podia passar 2 carros de cavalos, um do lado do outro. A cidade de Babilônia, isso nós estamos falando de 2.500 anos atrás, a cidade de Babilônia era uma cidade moderna naquela época. Babilônia ela já tinha casas de 2, 3 andares naquela época. E o historiador vai dizer que Nabucodonosor ele se preocupava muito com a defesa da sua cidade. Nabucodonosor ele era um homem extremamente inteligente, era um homem de ganância e ambição. E vai relatar a história que na época que Nabucodonosor ele era o rei da Babilônia, a história vai nos dizer a partir do capítulo 23 de 2 Reis, que o rei Josias, a Bíblia diz que o rei Josias, ele pagava tributos naquela época ao Egito, através do faraó Neco. E vai relatar a palavra de Deus que os assírios subiam numa peleja contra o rei Neco, contra os assírios. E a palavra do Senhor diz que Josias, ele quis ficar do lado dos assírios para não poder mais pagar tributo. Mas Neco falou para ele não subir aquela peleja, porque aquela peleja não era dele, era entre os egípcios e os assírios. E vai relatar a palavra do Senhor que por desobediência de Josias foi morto no campo de batalha, naquela batalha que foi chamada a Batalha do Meguido. E diz a palavra, no 2º livro de Reis, que depois que Josias faleceu, Deus botou no seu lugar, através daquele homem, ele permitiu que o filho de Josias, Jeoaquim, fosse vir a ser rei. E depois dessa história, existe outra peleja, já essa com o capitão, com o rei babilônio Nabucodonosor, ele no comando, sobre o seu comando estava um general de nome Nebuzaradã, e diz que aquele homem foi ter contra o faraó Neco, e prevaleceu Babilônia vencendo os egípcios. E aí começa o que eu quero que os irmãos entendam. A partir desse momento, os egípcios perderam a batalha e todos os despojos de guerra daquele tempo foram ter com o faraó, que era do faraó Neco, foram passar para Nabucodonosor. E relata a palavra do Senhor que Nabucodonosor tomou para si os utensílios e os espólios daquela guerra. E entre os espólios daquela guerra estava o reino de Judá, comandado pelo rei Jeoaquim. E vai dizer lá no capítulo 1 do livro 1 do livro de Daniel, no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Depois de ter vencido os egípcios, Nabucodonosor foi até Jerusalém, para Jerusalém não pagar mais tributo ao Egito, e sim pagar tributo à Babilônia. E relata a palavra de Deus que Nabucodonosor, ele levou todos os espólios de Jerusalém. Entre esses espólios estavam os utensílios do rei e os príncipes e os filhos dos príncipes de Israel, a qual entre eles estava Daniel, Azarias, Misaías e Ananias. Vai relatar a palavra do Senhor no capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: no 3º ano de reinado de Joaquim, rei da Babilônia, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito,
com boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, e que fossem competentes para assistirem do palácio do rei, e lhes ensinarem a cultura dos caldeus. Aqui eu quero que os irmãos entendam que depois que Jerusalém passou a ser subordinado à Babilônia, Nabucodonosor ele pegou aqueles jovens e levou para o seu reino. Aqueles jovens foram até Nabucodonosor, representado pelo eunuco Aspenaz, que era chefe dos eunucos do rei. E vai dizer a palavra que dentre todos os jovens de linhagem nobre, filho dos príncipes, se destacava Daniel, Azarias, Misaías e Ananias. E chegando naquele lugar, a palavra do Senhor vai dizer que aquelas pessoas que se chamavam Daniel, ele botou o nome Belsazar. Azarias botou Sadraque. Misael, ele botou Mesaque. E Ananias, ele botou Abidnego. A primeira coisa que o diabo, ele faz com a vida do ser humano, é fazer com que as pessoas esqueçam o seu passado. É fazer com que as pessoas esqueçam daquilo que o dia viveu. Satanás, ele sabia que ao tentar trocar o nome de Daniel, Misael, Azarias e Misaías, ele sabia que ele estava tentando negligenciar o passado deles em glória. Mas eu vou te dizer uma coisa: ainda que o inimigo ele tente te envergonhar, todavia, o Deus que você serve, ele jamais te desamparará. Você pode estar aqui na sua casa, você pode estar em outro estado, em outra cidade, em outro país, em outro reino, cativo. O Senhor, ele está te dizendo essa noite, ele está com você aonde quer que você vá. Ele não esqueceu de você. Você pode estar passando por uma dificuldade essa noite, você pode estar passando por uma adversidade essa noite, mas eu tenho certeza, em nome de Jesus, Deus está visitando a sua casa essa noite. Deus não vai deixar você padecer em meio a essa guerra e tribulação que você está vivendo. E a história, ela diz que aqueles homens, eles tiveram seu nome mudado. Ananias, que significa Deus foi grandioso comigo, foi transformado o seu nome em Sadraque, que significa comando de Acu. Acu era um deus pagão dos babilônios. Misael, que significa quem é como Deus, passou a ser chamado Mesaque, que significa aquele que pertence à deusa. E Azarias, Deus é quem me ajuda, o significado passou a ser chamado de Abidnego, que é servo de Nego. Ou seja, é um sobrenome de um deus chamado Nebo, um deus babilônio. E vai relatar a palavra do Senhor que Babilônia era um lugar extremamente idólatra, era um lugar extremamente pagão, era um lugar que seguia mais ou menos uns 185 deuses. E eu queria só estar citando aqui para os irmãos o que os babilônios seguiam. Eu copiei aqui alguns nomes e eu estaria passando para os irmãos. Um dos deuses babilônicos se chama Marduk ou Bel, que quer dizer Senhor da água, do julgamento e da vegetação. É um Deus que eles julgam que esse escolhe o rei deles. O Deus dos babilônios era escolhido por esse rei, por esse Deus chamado Bel. Também tem outro chamado Apsu, que é o primogenitor dos deuses. Outro chamado Tamat, que é a deusa dos mares e oceano. Outra chamada Lahamu, que diz que é filha de Apsu e Timá, que representam o lodo dos mares. E outros que se chama Ansar, que é deusa do céu. Ou Shamash, que é deus do sol. E Anu, que é deus do espírito. E vai relatar a palavra, continuando aquilo que eu estou falando, que Nabucodonosor, a partir do capítulo 2, ele tem um sonho. E é um sonho que ele chama todos os seus sábios, os seus profetas, os caldeus, os feiticeiros, ele chama todos para desvendar aquele sonho. E vai relatar a palavra do Senhor, que quando todos aqueles homens se encontram na presença do rei, ele chega para aqueles homens e fala para os homens:
eu tive um sonho, eu não dormi, eu fui perturbado por esse sonho, e eu queria que os irmãos interpretassem o nosso sonho. Eu queria que vocês interpretassem o meu sonho. E aqueles homens vão relatar a palavra do Senhor que diz assim: bendito seja, ó Rei, vive eternamente, Senhor. Conte-nos o sonho, que eu vou lhe dar a interpretação do sonho. Mas Nabucodonosor falou que ele dispersou do sonho, ele esqueceu daquele sonho. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E aqueles homens, eles de muito temor, chegaram para Nabucodonosor e falou assim: mas rei, pede-nos tempo, dá-nos tempo, porque nós não sabemos o que é o sonho, então nós não temos que interpretar. Imagina só, igreja, eu chegar para você e falar para você: me revele um sonho a qual eu mesmo não sei que sonho é esse. E vai relatar a palavra do Senhor que Faraó se irou muito. E tomado de ódio falou que se eles não revelassem o sonho, ele ia matar os caldeus, ele ia matar os caldeus, os feiticeiros, ia matar os profetas dele, ia matar todas as pessoas, os adivinhos daquela época. E a cidade de Babilônia ficou empolvorosa, porque sobre a ameaça do rei eles iriam morrer, eles iriam padecer. E me chama a atenção que quando Nabucodonosor ele teve esse sonho, toda a Babilônia ficou sabendo e as pessoas tomaram de medo, porque com medo de perder suas vidas. Porque eles chegaram e falaram: como nós vamos interpretar um sonho que nós não sabemos qual é o sonho? Nós somos homens, isso só os deuses podem fazer e os deuses não vivem entre nós. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que para o Senhor uma só palavra basta. Uma só palavra do Senhor, Deus pode mudar o teu cativeiro, Deus pode mudar a sua vida essa noite. Uma só palavra do Senhor. Porque ainda que o homem diga não, ainda que a circunstância diga não, todavia, o Deus que você serve, Ele tem a última palavra. E vai relatar a palavra do Senhor, continuando, no capítulo 1 do livro do profeta Daniel, a partir do versículo 17. Ora, estes a 4 jovens deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que o trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa aqui que eu tenho para falar para a sua vida. Antes de eu entrar no milagre que Daniel fez através da palavra do Senhor, através da fidelidade dele para com Deus, Daniel passou por um processo. E eu queria só relatar para vocês em poucas palavras esse processo. Daniel, ele vive em Jerusalém, sob a proteção do rei Joaquim. Ele vivia sobre uma bênção do Senhor. Quando ele foi sequestrado e levado para a Babilônia para servir Nabucodonosor, ele ficou 3 anos sendo preparado. 3 anos sendo preparado pelo Aspenaz, chefe dos eunucos. De repente você quer atingir lugares altos, mas primeiro a gente tem que começar de baixo. Porque eu tenho certeza que Deus vai te levantar a lugares altos. Mas todo lugar alto que Deus está te levando passa pelo processo do tempo, pelo processo da maturação, pelo processo da maturidade, pelo processo do joelho, pelo processo da oração, pelo processo da busca. Você não vai começar lá de cima. Deus vai te forjar, assim como o olheiro forja o barro. Deus é o teu olheiro essa noite e Ele está te visitando nessa casa. Quando recebe isso aí na sua casa, abre a sua boca e dê um glória aí na tua sala, dê um glória aí no teu quarto, dê um glória aí no teu trabalho, para o povo saber que ainda existe Deus em Israel. Louvado seja e exaltado seja o nome do Senhor. Eu tô aqui, mas eu tô todo arrepiado. Eu tô suando. Eu tô cheio da graça de Deus. Eu tô maravilhado com o que Deus está fazendo na minha vida e o que Ele vai fazer na sua. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E relatando a palavra, vai dizer que quando Daniel, ele passou por
por esse período de 3 anos, sendo preparado para estar na presença de Nabucodonosor, Daniel, ele foi servido a todos aqueles que foram aprovados para comer e beberem do vinho do rei, dos manjares do rei, para comerem aquilo que o rei determinava para a sua ração diária. Mas Daniel, diferente de todos os outros que se encontravam ali, Daniel falou, pediu autorização e falou para que ele queria só comer legumes e beber água. E passado o tempo, viram aqueles homens que Daniel, o rosto de Daniel brilhava através do Espírito Santo que Deus tinha botado na vida dele. Que Daniel estava com um brilho do Espírito de Deus na vida dele. Daniel, ele refletia a imagem do Senhor na vida dele. E depois daquilo, fizeram Daniel, todos aqueles foram convocados a comer 10 dias de legumes e beber água. E depois de 10 dias, todos eles estavam com um brilho que Daniel estava. Quer receber bênção? Quer receber vitória? Dobre teu joelho e ora. Quer receber um milagre? Busque. Quer receber um milagre de Deus? Busque. Quer receber um milagre de Deus? Busque. Quer receber o milagre de Deus? Busque. Porque eu tenho certeza que Deus vai te visitar essa noite. Deus está te visitando. Bora que senão o tempo é curto. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai continuar lá no livro de Daniel, a partir do capítulo 2, a qual eu li, que diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1, eu queria que os irmãos estivessem lendo comigo, aqueles que puderem. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho, e o seu espírito se perturbou, passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar todos os magos, encantadores, feiticeiros, os caldeus, para que declarasse ao rei quais foram os sonhos, e eles vieram se apresentar diante desses o rei. Tive um sonho para saber, está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes a saber o meu sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Eu vou adiantar um pouco aqui, a partir do versículo 17, do capítulo 2 de Daniel, versículo 17, diz assim: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim que Daniel e seus companheiros não perecessem com os restos dos sábios da Babilônia. Eu queria que você meditasse nesse versículo 19 do capítulo 2 do livro de Daniel. E diz assim o versículo 19: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão à noite. É à noite que Deus vai te visitar. É 3 horas da manhã quando você dobrar o teu joelho na tua casa. É 1 hora da manhã. É meia-noite quando você dobrar o joelho na tua casa, que Deus vai te visitar. Deus vai te visitar nessa madrugada. Quantos recebem essa palavra e toma posse dessa palavra, dão glória aí onde você estiver, porque é para o povo crer que você é servo do Deus vivo. Foi na madrugada que Deus deu a visão ao mistério de Daniel sobre a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E continuando aqui, eu já estou encerrando a palavra. Versículo 20. Disse a Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria, o poder, é ele quem muda os tempos e as estações e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Louvado seja Deus, que conhece o que está em trevas e o que mora na luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo a graça e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber que o que temos pedido, porque nos fizeste saber este caso do rei. De repente Nabucodonosor,
ele podia entender que ele era o próprio Deus naquela época, porque ele estava numa cidade fortificada, ele tinha vencido a batalha de Carquemes, ele tinha feito construções que naquela época até hoje é lembrado do Império Babilônico. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: o Deus que nós servimos, ele é o dono da prata, ele é aquele que muda as estações, ele é aquele que faz, ele é o A, ele é o Z, ele é o início, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é aquele que era e é de vir, ele é o antes e é o depois, é o único que pode mudar a história e o curso da sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E para encerrar essa palavra, ele interpreta o sonho. Relata a palavra de Deus no capítulo 2 do livro de Daniel, que Nabucodonosor ele teve um sonho com uma estátua, e aquela estátua, ela tinha a cabeça de ouro, tinha os peitos de prata, tinha os lombos e a cintura de bronze, e tinha as suas pernas e os pés em prata, sendo pés em prata em barro. E Daniel interpreta aquele sonho da seguinte maneira: louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E eu queria que os irmãos soubessem que é um sonho escatológico, é um sonho que de repente está acontecendo hoje, porque o sonho significa: a cabeça de ouro era o império de Babilônia, sobre o comando de Nabucodonosor, era o império de ouro que se representava com ouro. A parte de prata, os médias e assírios, que derrotaram Nabucodonosor 200 anos depois, o seu reinado, o seu legado. A parte de bronze significa o Império Grego, comandado pelo Alexandre Magno, ou para quem diz Alexandre o Grande. Isso vai estar no livro de Daniel, capítulo 7, capítulo 8, vai estar explicando sobre isso. E as pernas de prata e barro, as pernas significa o reino romano, e os pés de barro e prata significam o Império Romano dividido. O que eu quero falar com essa interpretação desse sonho para você essa noite, eu vou estar encerrando a palavra logo depois disso. O que eu tenho entendido, eu não vou entrar em demérito escatológico, eu não vou entrar em falas de cada um historiador entende, mas eu entendo que o Império de Ouro passou, o Império de Prata passou, o Império de Bronze passou, e hoje estamos vivendo os pés da estátua, o tempo do barro. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Estamos sendo amassados nessa época, mas como barro, Jesus sendo o olheiro, Deus sendo o teu olheiro, Ele pode mudar o curso da história dessa humanidade atual. Vivemos dias maus, vivemos dias de incerteza, onde nós não sabemos como será o amanhã. Pessoas têm morrido, eu já perdi umas 10 pessoas conhecidas, eu perdi nessa época de coronavírus. Época de medo, que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a pouco, o que vai acontecer depois da manhã, porque as leis estão mudando, as coisas estão mudando, ora abre cidade, ora fecha cidade, ora a pessoa é internada, horas o vírus regressa, horas o vírus avança. Mas eu tenho certeza de uma coisa: o Deus que eu sirvo e você serve está te guardando. Ele está visitando a sua casa, Ele está visitando a sua família, e eu tenho certeza que Ele não vai deixar coronavírus chegar à tua tenda. Ele vai te guardar. Ele tem me guardado. Ele tem guardado a minha casa, a minha família. Ele tem guardado a tua família. E ainda que se o vírus chegar, nós vamos ter o vírus louvando e exaltando o nome do Senhor. Porque só sabemos que a nossa fé não está em médico, nossa fé não está em cloroquina, nossa fé não está em nada. Nossa fé está naquele que vive, naquele que é redentor, naquele que é o médico dos médicos. Ainda que o médico diga que não tem mais jeito, todavia, a última palavra do Senhor. E para finalizar, o que eu aprendo com Daniel nessa palavra? Daniel entra na história como um jovem de linhagem real, filho de um nobre.
E a palavra do Senhor diz, lá no livro de Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 35, a partir do versículo 46 diz: Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou em terra perante Daniel e ordenou que fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ou seja, Daniel entrou na história como um cativo, que ele foi para a Babilônia como cativo. Ele foi para a Babilônia servir ao rei. Mas ele viu no capítulo 2, versículo 46, se cumprir tudo aquilo que o Senhor tinha falado. Porque ele foi leal ao Senhor com as suas atitudes. Ele foi leal ao Senhor, não se contaminando com os manjares do rei. Ele foi leal ao Senhor em todos os seus caminhos. E o grande Nabucodonosor, aquele que é na história, como um dos grandes reis daquela época, se prostrou diante de Daniel. Mas Daniel, ele sabendo que tudo nele era de Deus, ele honrou e glorificou o nome do Senhor. Essa noite eu queria que você se colocasse de pé onde você está aí na sua casa. Eu queria que você se colocasse de pé aonde você se encontra. E para encerrar essa palavra, eu vou te dizer essa noite: a mesma unção que Daniel teve naquela época está liberado sobre a sua vida através do Espírito Santo de Deus, onde você estiver. Mas lembre-se, Daniel passou pelo processo do tempo. Daniel passou pelo processo da maturação. Foram 3 anos junto às penadas para aprender os costumes babilônicos, para ele poder ser aprovado pelo rei. Depois de ser aprovado pelo rei, ele não se contaminou. Deus está te dizendo: não se contamine com os manjares desse mundo. Ainda que o mundo te ofereça algo que você vê que não é de Deus, não se contamine, que eu tenho certeza que Deus vai honrar você e a sua casa. Eu queria estar para finalizar essa palavra, para finalizar esse tempo, eu queria estar passando aí no rodapé da sua tela aí o número da sua conta, da conta da igreja, para você depositar os seus dízimos e suas ofertas. A palavra de Deus diz lá no livro de 1 Crônicas que o rei Salomão, ele juntou todos os seus príncipes na montanha, e ele ofertou para o Senhor 1000 bois ao Senhor. E naquela mesma noite a palavra do Senhor vai dizer que Deus visitou Salomão e perguntou o que ele queria. Salomão não pediu ouro, não pediu prata, não pediu bronze. Salomão pediu sabedoria. E diz a palavra do Senhor que até hoje não existiria homem mais sábio do que Salomão. Isso foi mediante uma semeadura. É na semeadura que Deus prova e testa a sua fé. Então eu queria que os irmãos, onde estiver, se você estiver na sua casa, se você estiver no seu trabalho, puder fazer uma transferência bancária ou marcar uns horários com os irmãos aqui da igreja, eu tenho certeza que Deus, ele não vai deixar faltar o pão na sua casa. Porque a palavra de Deus é: Jeová Jirê é o provedor da sua casa. E eu vou estar orando para estar encerrando esse período. Eu espero que você tenha recebido essa palavra. Perdoa o irmão aqui, que o irmão é falho. Mas eu estou com muita saudade de vocês, igreja. Estou com saudade do meu apóstolo, saudade dos meus pastores, saudade dos irmãos. É um tempo muito especial que eu tenho certeza que brevemente a gente vai estar junto aqui. Sinta-se abraçados por mim. Eu amo todos vocês de coração. Aqueles de perto, aqueles de longe, aqueles que são mais próximos, aqueles que também não são. Eu amo vocês de igual modo. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus, para me estar orando aqui para encerrar esse tempo. Pai querido, em nome de Jesus, aqui foi pregoada a Tua palavra, Senhor. Eu espero que essa palavra, Senhor, tenha alcançado, Senhor, corações, Senhor, que precisa de uma palavra, porque Tu, Senhor, é o Deus da nossa vida. A Ti rendemos graças e louvores. A Ti adoramos, porque não existe outro além de Ti. Não há no céu alguém como Tu, Senhor. A Bíblia nos ensina, Deus, que naquele período de Babilônia existia mais ou menos 185 deuses, mas todos eles se sucumbiram diante do Deus de Daniel. E é o mesmo Deus que operava na época de Daniel está operando aqui essa noite. E eu tenho certeza que você, onde estiver, está sendo alcançado por essa palavra. Receba essa palavra. Toma em nome de Jesus. Despeça-nos agora, Senhor, para que nós possamos, Senhor,
dormir na sua santa paz. Dê-nos sonhos, Senhor, angelicais, que possamos, Senhor, enfrentar essa pandemia e louvar e dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Se você gostou, compartilhe essa palavra, passe para mais pessoas. Quantas mais pessoas ouvirem, inscreva-se no nosso canal e seja abraçado por mim e abençoado em nome de Jesus. Amém e amém.